Olá, nós vamos começar agora mais uma semana, lição 7, da Escola Sabatina, com o título Missão em Favor do Meu Próximo. Esse vídeo é um oferecimento da editora Adventista Sá Feliz e a igreja do UNASP São Paulo. Vamos começar com o verso para memorizar da semana, Lucas 10, 27, que diz assim: A isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse versículo não é apenas uma ordem, ele é um convite a uma experiência de vida plena através do amor abrangente. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. É um apelo tremendo, ao engajamento total da nossa existência. Não é um amor que se contenta com sentimentos superficiais ou demonstrações ocasionais de devoção. É um amor que permeia cada aspecto do ser. A verdadeira profundidade desse amor é testada na prática do dia a dia. Não basta afirmar que eu amo a Deus, é necessário que eu viva esse amor. O amor requer ação, uma busca incessante para alinhar cada pensamento, cada palavra, cada ação com a vontade de Deus. Isso envolve ouvir, servir e obedecer, mesmo quando é desafiador ou inconveniente. No entanto, esse amor vertical dirigido a Deus não está completo sem a sua expressão horizontal, o amor ao próximo. Aqui a teologia se encontra com a prática. Nossa fé se prova na forma como nós tratamos as pessoas. O amor ao próximo é o reflexo visível do amor invisível que nutrimos por Deus. Se negligenciarmos essa expressão do amor, estamos falhando em cumprir o mandamento mais fundamental e revelando uma desconexão entre a nossa fé professada e a nossa fé vivida. A epístola de João nos adverte fortemente contra a hipocrisia de proclamar amor a Deus enquanto abrigamos ódio no coração. O ódio é uma negação do amor de Deus e uma barreira para a comunhão com Ele. Da mesma forma, Paulo, ao citar a lei em Gálatas, não está meramente falando de uma regra a ser seguida, mas de um princípio transformador, que define toda a ética cristã. Então, como podemos pôr em prática esse amor abrangente? Começamos reconhecendo cada pessoa como imagem de Deus, digna de amor e de respeito. Procuramos entender as suas necessidades, compartilhar as suas dores e ajudá-las em suas lutas. Isso pode significar oferecer uma palavra de conforto, atos de bondade, ou mesmo defender a justiça em favor dessa pessoa. Cada ato de amor ao próximo é, em essência, um ato de adoração a Deus. E esta semana nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Eu posso lhe garantir que vai ser muito interessante. A lição de domingo tem como título A Pergunta Mais Importante. Refletindo sobre as questões essenciais da existência humana, nos encontramos diante de interrogações que transcendem a mera curiosidade. Quem somos? Por que estamos aqui? O que nos aguarda após a morte? Estas não são questões triviais, superficiais. São reflexões que cutucam a essência da alma humana. O evangelista Lucas nos relata um encontro marcante entre quando um intérprete da lei se aproxima de Jesus com uma pergunta que, embora tenha sido apresentada como um teste, carrega consigo o peso da eternidade. A pergunta foi: que farei para herdar a vida eterna? Este questionamento é a expressão do anseio humano mais profundo, um eco da consciência da nossa finitude. A pessoa que questionava, apesar de suas intenções dúbias, trouxe à tona uma questão que não se pode ignorar. Jesus responde de forma que desvenda não apenas a resposta à pergunta, mas também o coração daquele que perguntava. Jesus não desconsidera a pergunta, nem trata com desprezo o intérprete da lei, mostrando que a busca pela verdade é válida, mesmo
quando vem revestida de suspeitas ou de segundas intenções. A resposta de Jesus aponta para uma verdade que se encontra acima de rituais e práticas religiosas. A vida eterna não é uma herança que se conquista por meio de ações, mas um dom que se recebe pela fé e pelo amor. Um texto em Tiago compara a vida a uma neblina passageira, lembrando-nos da brevidade da nossa existência. Nesse contexto, a pergunta sobre a vida eterna ganha uma urgência ainda maior, porque ela se opõe à alternativa sombria da morte eterna. Jesus aproveita a oportunidade para guiar o intérprete da lei que fazia a pergunta e guiar a todos nós também a uma reflexão interior, nos incentivando a examinar as nossas próprias motivações e o estado do nosso coração. Ele nos convida a considerar que por trás de todas as nossas ações e buscas reside o anseio pelo eterno, uma sede que apenas a verdadeira compreensão do amor de Deus pode saciar. Portanto, quando nos deparamos com perguntas fundamentais da vida, né, que nós possamos realmente olhar além das respostas superficiais e dos rituais vazios e possamos buscar a verdade que reside na pessoa de Jesus Cristo, porque é nele que encontramos a resposta, não apenas para a questão da vida eterna, mas também para o verdadeiro propósito e significado de nossa existência aqui neste mundo. Que essa reflexão nos ajude a nos achegarmos ainda mais a Cristo. A lição de segunda-feira tem como título O Método e a Resposta de Jesus. A interação com o intérprete da lei, Jesus, nos oferece uma perspectiva profunda sobre o encontro da fé com as indagações do coração humano. O intérprete se aproxima de Jesus não com a humildade de quem quer aprender, mas com a audácia de quem quer testar. No entanto, a resposta de Jesus é instrutiva, não apenas para ele, mas para todos nós. Quando somos confrontados com perguntas sobre a nossa fé, seja de amigos, de pessoas de outras religiões, inclusive, ou de pessoas céticas, devemos lembrar que o nosso chamado não deve ser julgar o coração das pessoas, a intenção das pessoas. Devemos simplesmente responder com a verdade que possuímos. Perguntas sobre a divindade de Cristo ou a complexidade da Trindade, embora possam parecer desafiadoras para nós, são oportunidades para testemunhar a verdade que nós vivemos. Jesus, ao invés de responder diretamente àquele homem, ele o convida a refletir sobre o que já estava revelado nas Escrituras. Aqui Jesus nos ensina um princípio fundamental. A busca pela verdade requer envolvimento pessoal com a palavra de Deus. Não basta ouvir interpretações ou ler textos secundários. É necessário mergulhar nas Escrituras para encontrar as respostas que o próprio Espírito Santo deseja revelar a cada um de nós. A palavra de Deus é apresentada como uma lâmpada para os pés, né? Essa é uma metáfora que ressalta a necessidade de iluminação no caminho da vida. A Bíblia não é um conjunto de regras ou de histórias antigas. A Bíblia é a verdade viva que orienta, corrige e inspira. É a voz de Deus falando diretamente ao nosso coração, mostrando-nos como viver, como amar os outros e como alcançar a vida eterna. Professores e ministros desempenham um papel vital na orientação, no ensino, mas não substituem a importância de cada crente, cada cristão se debruçar pessoalmente sobre o estudo da Bíblia. É nesse encontro pessoal e direto com a palavra que encontramos a verdade que transforma a nossa vida. Portanto, quando nos deparamos com questões difíceis, sejam elas vindas de um coração genuinamente em busca da verdade ou de alguém que simplesmente quer nos desafiar, nossa resposta deve ser sempre guiada pela verdade das Escrituras e pelo amor que reflete o coração de Deus. Ao fazer isso, não apenas respondemos às perguntas apresentadas, mas também convidamos os outros a descobrirem por si mesmos a riqueza e a profundidade da verdade
que pode satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. A lição de terça-feira tem como título Para herdar a vida eterna. Nós estamos analisando o diálogo entre Jesus e o intérprete da lei. A pergunta foi: o que devo fazer para herdar a vida eterna? A indagação sobre a vida eterna é, de fato, uma das questões mais antigas e persistentes na alma humana. Todo mundo quer saber como ser salvo. O intérprete da lei sabia a resposta correta, como muitos de nós também sabemos. A resposta é amar a Deus integralmente, né, e ao próximo como a nós mesmos. Jesus valida essa resposta, mas imediatamente desloca o foco do saber para o fazer, do teórico para o prático, da teologia para a ética. Aqui reside um ponto crucial. O conhecimento, por mais correto que seja, não é o fim da jornada da fé, é o ponto de partida. O saber teológico se torna eficaz somente quando é manifestado em ações concretas. É fácil professar crenças. O verdadeiro desafio é viver de acordo com as crenças. O amor a Deus é demonstrado não somente em palavras ou sentimentos, mas na prática devota, né, da leitura da sua palavra, na comunhão através da oração, na obediência aos seus mandamentos, né, e na atenção à voz do Espírito Santo. Mas esse amor vertical, né, para com Deus tem um correspondente horizontal, o amor ao próximo. O amor ao próximo não pode ser reduzido a um sentimento vago ou a uma declaração de intenções. Deve ser visível e ativo, particularmente dentro da comunidade de fé. Se conhecemos alguém em necessidade, seja de roupas, né, ou de alimento, ou de atenção, e oferecemos apenas palavras vazias ou orações, falhamos em refletir o amor de Deus. Portanto, a fé cristã é mais do que um conjunto de doutrinas. É uma transformação da vida inteira, uma resposta viva, né, à verdade que nós professamos. É um estilo de vida que encarna as verdades do Evangelho. Então, a exortação de Jesus, faça isto e você viverá, é um convite para que a prática acompanhe aquilo que nós professamos. Nossa reflexão para hoje, então, se volta para a aplicação pessoal. Estamos vivendo de maneira que nossas ações confirmam as nossas crenças? O amor por Deus e pelo próximo, né, está ele evidente em nossas ações diárias, em nossas interações com as pessoas? Este é o desafio que Jesus apresenta e é o mesmo que devemos aceitar todos os dias se quisermos não apenas herdar, mas também evidenciar a vida eterna aqui e agora diante das pessoas. A lição de quarta-feira tem como título Amar os outros como amamos a nós mesmos. A essência do Evangelho pode ser capturada nesse imperativo de amor. Jesus, nos Evangelhos, especialmente em Mateus e Lucas, não está meramente propondo uma ética de comportamento. Ele está redefinindo a existência humana em termos de amor. Esse amor não é uma filosofia abstrata, como já dissemos, mas um compromisso concreto que começa com Deus e se estende a cada pessoa com quem nos encontramos. O amor é o princípio governante, tanto no céu quanto na terra. O amor é o alicerce do caráter cristão e o meio pelo qual nos mantemos firmes diante das adversidades. Não é um enfeite, né, mas a própria armadura de Deus que nos protege e nos sustenta. Quando Paulo fala em Gálatas que toda a lei se cumpre em um só preceito, ele está elevando o amor, né, de uma noção secundária para a principal expressão da lei divina. O amor ao próximo como a si mesmo não é um conceito passivo, é ativo e demonstrável. Esse amor prático é o indicativo mais claro da nossa fé em ação. A fé é tornada visível, tangível, mensurável. João, né, e também Miqueias e outros escritores bíblicos revelam essa verdade, insistindo que o amor é inegociável e é indissociável da vida de fé. O amor não é opcional, ele é o oxigênio que dá vida à nossa fé.
Sem ele, a nossa fé é estéril, nossas ações são completamente vazias, o nosso conhecimento é insuficiente e a nossa existência se torna ruidosa, mas sem significado. 1 Coríntios 13 nos oferece um retrato comovente dessa realidade. Sem amor, não importa o quão eloquente, sacrificial, né, ou impressionante sejam as nossas ações, elas se tornam desprovidas de valor. O amor é o critério pelo qual nossa vida é medida. Não se trata de um simples sentimento, mas de uma força transformadora que deve permear cada aspecto do nosso ser, né, e daquilo que fazemos. Portanto, diante de você, a vida cristã se desdobra como um chamado ao amor, resistente, o amor revolucionário. Esse amor não é fácil, ele desafia, ele custa e às vezes dói, mas é nesse amor sacrificial que nós encontramos a verdadeira vida, vida eterna que Jesus prometeu. Esse é o amor que nos identifica como seguidores de Cristo, o amor que nos capacita a resistir e a sobressair. O amor que é a assinatura de Deus em nós. A lição de quinta-feira tem como título A História Atual do Bom Samaritano. A parábola do Bom Samaritano, contada por Jesus há mais de 2000 anos, continua a ser uma das lições mais penetrantes sobre a natureza da compaixão e da responsabilidade moral. A pergunta daquele intérprete da lei, né? Quem é o meu próximo? Essa pergunta expõe uma tentativa de delimitar a obrigação de amar, né? De desenhar fronteiras onde Deus estabeleceu um horizonte completamente aberto. Jesus responde não com uma definição, mas com uma história que desmonta as barreiras e aquelas barreiras que segregavam, que discriminavam. O sacerdote e o levita, figuras religiosas na história contada por Jesus, passam pelo homem ferido da história sem oferecer ajuda. O samaritano, um estrangeiro desprezado, marginalizado, se torna o verdadeiro próximo ao agir com misericórdia. E assim Jesus redefine o próximo não como alguém dentro de nosso círculo imediato ou de nossa identidade compartilhada, religiosa, familiar, racial. O próximo é qualquer pessoa que encontramos em sofrimento e necessidade. Nosso próximo é qualquer pessoa que Deus coloca em nosso caminho. A fé cristã não é meramente uma questão de crença, mas também de ação. O amor que professa Cristo deve ser evidenciado na maneira como nós tratamos as pessoas, independentemente da sua fé, da sua etnia, da cor da sua pele, ou de sua classe social, ou de qualquer outra diferença que possa haver. O nosso próximo é aquele que foi deixado à margem, que foi ferido pelas batalhas da vida, aquele que é propriedade de Deus e, portanto, digno do nosso amor e do nosso serviço. O desafio de Jesus foi: faça isto e você viverá. Esse é um convite para cada um de nós hoje. Não basta saber o que é certo, nós somos desafiados a viver de acordo com esse conhecimento. A verdadeira vida, a vida eterna que Jesus promete, é vivida no serviço desinteressado aos outros. A fé que fala, mas não age, é uma fé que perdeu o seu significado. Minha pergunta a você hoje é: estamos vivendo como o sacerdote e o levita da história ou como o samaritano? Nossas ações diárias estão alinhadas com o amor profundo e abrangente que Jesus ensinou? Estamos estendendo a mão para ajudar, não apenas em palavras, mas em ações concretas? O chamado de Cristo para amar o próximo como a nós mesmos é um chamado para uma vida de serviço ativo, onde a fé se manifesta através do amor em ação. Que Deus nos ajude a colocar isso na nossa vida também. Esta semana nós estudamos sobre a missão como uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Vamos agora fazer uma recapitulação geral de tudo que vimos. Este amor é apresentado não como um sentimento abstrato, mas como uma série de ações concretas que refletem a nossa obediência e compromisso com os ensinamentos divinos. Ao longo da semana, o tema do amor foi desdobrado em várias perspectivas, abordando a sua natureza prática, né, que é a essência do cristianismo.
a importância da fé em ação e a busca pela vida eterna. A missão começa com o amor a Deus, que é uma prática constante envolvendo coração, a alma, as forças, né, o entendimento. Este amor não é isolado, mas ele está intrinsecamente ligado ao amor ao próximo, enfatizando que não se pode amar a Deus sem amar as pessoas ao nosso redor. O amor ao próximo é visto como um reflexo do amor próprio, amar a si mesmo, né? E então vem aí a ideia de cuidar dos outros como sendo equivalente a cuidar de si mesmo. Estudamos a pergunta sobre como alcançar a vida eterna durante a semana, refletindo sobre o significado da vida e do destino humano. A discussão é levada a um nível mais profundo com a história do bom samaritano. Essa história exemplifica o amor incondicional que deve ser estendido a todos, independentemente das fronteiras e das barreiras religiosas, sociais, étnicas ou qualquer outra barreira. O aspecto prático da fé é ressaltado com ênfase na importância da ação. A fé sem obras é considerada morta na Bíblia. O cristianismo é um caminho de vida que se manifesta em cada ação, em cada pensamento, em cada palavra, sempre com o amor como a substância fundamental, que permeia todas as facetas, os aspectos da vida de um cristão. Ao longo da semana fomos lembrados da importância de conhecer e compreender as Escrituras, não apenas como um conjunto de doutrinas, mas como um guia para viver uma vida que reflita o amor e a compaixão de Cristo em todas as nossas ações. Cada dia é uma oportunidade para aprofundar esse amor, aprender a viver de maneira altruísta e reconhecer que servir aos outros é servir a Deus. Em resumo, esta semana nós somos convidados a viver uma fé que não é meramente professada, mas que é vivida ativamente através de atos de amor e de serviço. Este é o coração da mensagem de Cristo, que nos desafia a ver além de nós mesmos e a reconhecer em cada ser humano um próximo a quem devemos amor e compaixão. Espero que essa experiência seja vivida, compreendida e colocada em prática na vida de cada um de nós. Terminamos aqui o estudo dessa semana. A gente se vê amanhã para darmos início a uma nova semana de estudos da lição da Escola Sabatina. Um grande abraço. Até amanhã.